Boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, para quem não me conhece, sou Juliano Pimentel e eu queria agradecer a mais de 30 mil visualizações hoje do vídeo que eu coloquei hoje de manhã, no café da manhã, que eu estava conversando com vocês. E uma das várias perguntas que chegou e colocaram aí nas perguntas que chegaram hoje, que eu não consegui responder todas, tá? Não consegui comentar tudo, gente, desculpa quem não foi respondido. Foi sobre azia. Chegou muita coisa perguntando sobre azia, sobre queimação, sobre refluxo, sobre Helicobacter pylori, aquela bactéria no estômago, sobre esses sintomas relacionados que várias pessoas têm e acho que faz parte da vida. Ah, doutor, todo dia eu tenho minha aziazinha de estimação, parece igual meu cachorrinho, né? Eu alimento ele, eu cuido dele, no final do dia eu tenho que tomar alguma coisinha ou dar alguma coisinha para deixar ele mais quietinho, porque dependendo de como for, ela queima, ela arde e não para, e cada vez vai queimando mais. Então, se você conhece alguém com isso, pode ir comentando. Eu não tô lendo não, tá, gente? Eu não tô conseguindo ver, o meu Facebook aqui é bugado, não aparece comentário nenhum, tá? E quem puder ir compartilhando também, a gente vai comentar sobre isso. Refluxo, azia, queimação, dor no estômago, úlcera e por aí vai. Antigamente a gente tinha um número muito alto de úlcera, tá? Depois que foram inventados os inibidores de bombas de prótons, os prazóis da vida, isso reduziu a incidência de úlcera. Tá? A pessoa ser operada por úlcera hoje é muito mais difícil. Mas isso não reflete direto no número que as pessoas têm por... Só bloquear aqui, senão vai dar... Isso. Que as pessoas têm por ter queimações, por ter pirose, por ter um incômodo, um desconforto nessa região, por acordar de manhã com pigarro, com queimação ou rouco, sem saber por quê, por ter crises de asma de repetição, sem saber também por quê, quando come muito. Então, o que as pessoas têm que entender é que o paciente com refluxo, o paciente com queimação intestinal, isso a longo prazo não é legal, tá? É como se fosse a seguinte coisa, vou explicar para vocês e tentem entender. Aqui a gente tem um estômago, tá? Primeiro tem um tubo, vamos lá. Tem um tubo aqui, isso seria o esôfago. A pessoa engole e sai daqui. Aqui tem uma bolsa que é o estômago. Esse tubo que leva até o estômago, ele tem um esfíncter, tipo um ralinho que você pode fechar ele aqui. Esfíncter esofagiano inferior. Esse esfíncter, ele abre e fecha em impulsos durante o dia. Ele é como se ele tivesse seu próprio ritmo. E ele vai deixar ou não que o que esteja aqui dentro, o ácido ou o que quer que seja, suba de novo para o esôfago, tá? E isso vai gerar o que a gente chama de pirose, de queimação retroesternal, tá? E isso muitas vezes é confundido com dores torácicas e problemas cardíacos e outras coisas, tá bom? Mas, de antemão, por ser uma região próxima ao estômago, próxima ao coração, uma dor aguda nessa região tem que ser levada em consideração. Tanto que um grande diagnóstico diferencial que os médicos devem sempre lembrar num pronto-socorro é dor no estômago, tem que ser descartado problema cardíaco. Dor no estômago agudo, tem que ser descartado problema cardíaco. Principalmente se esse paciente for diabético, que tem diferença de sensibilidade neurológica e por aí vai. Então, se o paciente tosse constantemente, também tem que ser avaliado o refluxo gastroesofágico. E agora segue a dica de ouro. O refluxo, ele tem cura? Tem, muitas vezes você vai precisar de cirurgia, muitas vezes você consegue controle comportamental, é a primeira coisa. Elevar a cabeceira da cama em torno de 10 centímetros, o seu corpo já dormir inclinado e não ter um refluxo maior. Segunda coisa, ajustar a secreção de ácido clorídrico no estômago. As pessoas muitas vezes quando estão envelhecendo, após os 30 anos, a nossa secreção de ácido clorídrico reduz e cada vez reduz mais. Doutor, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Se todo mundo fala que eu tenho que tomar um inibidor de bomba para resolver meu refluxo, por que você está falando que o ácido clorídrico tem que ser aumentado? Eu vou mostrar aqui, vou fazer um esqueminha rápido que você vai entender o porquê. E basicamente o estômago, ele tem dois tipos de esfíncteres. O esfíncter superior e o inferior, que é o esfíncter pilórico. Esses esfíncteres aqui, ó,
aqui está o estômago, aqui está o esôfago, que traz o alimento da boca, aqui o estômago, aqui o intestino delgado. Na hora que o primeiro esfíncter está aqui, feito, ele abre e fecha constantemente. Se isso sobe para cá, você vai ter a azia. Isso, se não, esse esfíncter que eu acabei de mostrar, ele depende da quantidade de ácido clorídrico, HCl. O esfíncter de baixo que leva a comida para o intestino, ela depende diretamente do pH que está no estômago. Então, quando você toma um Prazol da vida, vários existem, tá? Esse estômago não fica tão ácido, o pH dele fica mais alto. O que acontece toda vez? A pessoa começa a tomar um omeprazol da vida, um pantoprazol, um esomeprazol e tantos outros prazóis. Principalmente porque não tem indicação médica, tá? Qualquer um passa na farmácia e compra. E aí você vai pegar e começa a tomar. Depois de um tempo, você vai ter alguns problemas. Qual deles? Primeiro, reduz a velocidade de abertura do estômago. Porque esse esfíncter aqui de baixo, ele é um esfíncter que é pH dependente. Se o seu estômago não consegue abaixar o pH, não consegue ficar ácido, o piloro não abre bem. Porque o piloro tem que ter uma reação com o pH para ele abrir. E aí, tanto que quando se toma omeprazol por muito tempo, depois de um tempo eles vão te passar um estimulador de motilidade gástrica. Um Digesão, um Digeplus ou qualquer outra coisa aí para acelerar a mobilidade do estômago, o esvaziamento. Porque senão as pessoas, quando tomam esses remédios, depois de um tempo elas vão ficar o quê? Entupida, empanturrada, empachada. Quem aqui nunca ficou